Olá, estou aqui para dar continuidade às aulas, e também ao conteúdo. Eu passei na última aula um vídeo gravando aí a revisão da prova, né? Agora eu vou fechar o modernismo. Para isso eu vou dar uma retomada, né, nos heterônimos do Fernando Pessoa, uma passagem rápida, né? Agora falando mais das obras, para reforçar aí a ideia, e vou fechar a segunda e a terceira geração modernista para encerrar o modernismo português, colocar fim, entrarmos na Semana de Arte Moderna, né, que seria o romantismo no Brasil. Então, eu tenho uns slides, eu vou compartilhar a tela, para vocês poderem acompanhar o que eu vou falar, né? E eu quero que vocês entendam, né, a diferença que eu já expliquei, já até cobrei aí na nossa última prova, né, sobre o Fernando Pessoa, a obra ortônima, que é ele mesmo, né, e os heterônimos. Então, é importante gravar isso, né, para que possamos entender, né, o movimento modernista em Portugal, né? Então, vou dar uma retomada. Então, eu tenho aí as características temáticas da obra Fernando Pessoa, ele mesmo. Então, nós temos aquela parte que eu contei da infância, né, a ausência do pai, a mãe casou de novo, aí foi para Durban, na África, o começo da criação aí dos amigos imaginários, né, que são aquelas pessoas que ele cria dentro dele, né, que ele se multiplica, já expliquei isso, né? E aí ele coloca isso na própria poesia, né? A identidade perdida, a nostalgia da infância, a dor de viver, a dor de pensar e a ironia. Então, aí eu tenho a obra ortônima. O que vai aparecer de específico na temática de Fernando Pessoa, né? A evocação da infância, essa infância difícil, né, que foi na África, né, numa escola inglesa, ele estava acostumado, não dominava a língua, era muito criança, né, tinha 6 para 7 anos. Né? Então, ele vai falar sobre isso, ele vai falar do sonho, refúgio do sonho. Fernando Pessoa, ele era muito ligado, né, em astronomia, em física, em essas coisas ocultistas, né? Então tem a questão do refúgio do sonho e sempre a relação do visível e o invisível, que é o ocultismo. E aí também vem a criação dos heterônimos, né, a multiplicação do eu. E nós não podemos esquecer da metalinguagem, que entra aí. Eu coloquei aqui, né, algumas relações poéticas, né, alguns motivos. Né? Então, a expressão musical do tédio, a nostalgia de um homem perdido, a resignação dolorida de quem sofre a vida tendo domínio de si, parece que não tinha capacidade para viver. Né? Isso é o que pensava. Né? O ego exacerbado, né? O ceptismo, o tédio, a náusea e o gosto pelo que é popular. Então, aí, coisas que eu já falei, né, que só estou dando uma retomada. E aí tem a frase dele, né, sobre os heterônimos, que também já apareceu lá na carta. A origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Estes fenômenos fazem explosão para dentro e vivo-os eu a sós comigo. Aí vem a multiplicação, né? Aí começa os heterônimos, o primeiro é Alberto Caeiro. Então, o tema no Alberto Caeiro é o objetivismo, o sensacionismo, o antimetafísico, o panteísta naturalista. Né? Então, eu tenho aí um homem que acredita no que vê. Talvez ele até questione a existência de Deus, mas ele não acredita em Deus, a não ser se Deus for igual à natureza. Então, ele é antimetafísico e antifilosófico.
né? Isso já falei várias vezes para vocês, né? Quais são as características mais importantes, né, da obra do Alberto Caeiro? Ele é o camponês que foi morar com a tia, né, que ele ficou órfão, né? Então ele vai trabalhar com a natureza simples, né? Então sempre no campo, é o homem do campo, é o poeta do campo. Então é aí que vem a mudança, né? O verso é livre, não há preocupação com o estilo, né? Então os poemas eles são parecidos com a fala, né? Ou com a prosa. Não tem ritmo, tem uma indisciplina formal, então a linguagem é bem informal, lenta e espontânea. Vocabulário simples e familiar. Você já tinha, né? Um vocabulário reduzido, limitado, que ele não teve oportunidade de estudar. E pouca adjetivação, predomina muitos substantivos concretos, verbos muito assim no presente, né, no gerúndio, não passa disso, né? Ou seja, um homem de pouco conhecimento. Paralelismos, né, comparações, muito simples assim, nada de... Né? Por exemplo, ele fala, se você me disser que aquela árvore, né, é Deus, então eu acredito, né? Eu estou vendo a árvore. Então ele compara, né, a árvore, né, com a imagem divina. Né? Então, ele não filosofa mesmo. E aí vem um trecho do poema mais famoso dele, que é o Guardador de Rebanhos. Esse poema ele escreveu, né, em pouco tempo, né, um dia que ele acordou, quando a pessoa acordou, foi com vontade de ir ao porto, voltou pela metade do caminho, chegou em casa e escreveu 36 poemas, né, que é o Guardador de Rebanhos. E aí é só para vocês verem, né, essa antifilosofia e essa antimetafísica, e a linguagem simples também, bastante limitada. Né? O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seriam iludirmos-nos se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver. Está vendo quanta repetição? Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê. E nem pensar quando se vê. Antifilosófico. Então, eu não quero olhar para um objeto e pensar no objeto. Eu quero olhar o objeto e ver para que ele serve, usar, tirar proveito desse objeto, ou de qualquer coisa da natureza. Estou dentro de uma árvore, é uma árvore. Eu tenho que pensar, né, que seria dela, que seria do mundo se ela não tivesse ali, né, a origem. Eu não preciso pensar nada disso, eu só admiro, eu olho a árvore e falo, oi árvore, né, você é linda, maravilhosa, e só. Né? Nem se ver quando se pensa. Né? Então, não é para coincidir. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um só dia. Mas onde, afinal, as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores, né? Quer dizer, tem que ficar pensando, né, que as estrelas são as freiras, né, e que as flores são as penitentes, né? Na verdade, flores são flores, estrelas são estrelas, freiras são freiras e penitentes são penitentes. Eu não tenho que ficar questionando, né? Então, é essa a poesia dele, né? Essa é a antifilosofia, e se ele não quer que você pense, ele também não está em busca de conceitos ou novos conceitos, né? Então, aí vem a antimetafísica. Agora, tem bastante sensações, né? Ele também trabalha muito com o jogo de palavras, né? Então, se ver e ouvir são ver e ouvir, o essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê.
né? Então, ele faz esse joguinho de repetição aí de propósito, né? Então, se ele é contra, por que ele quer que eu pense? É isso que eu falo dele, né? Ele é contra a filosofia, mas ele me faz pensar como leitora, né? Então, isso que é bacana, né, na obra. Deixa eu me falar, né? Então, ele tem, o primeiro livro é O Guardador de Rebanhos, né? Que é um dos livros mais importantes dele, né? Depois vai acabar publicando outros livros, né, que a gente vai mencionar aí, né, na sequência, né? Então, O Pastor Amoroso, por exemplo, que é um segundo livro dele, que é interessante também, as vão ter as mesmas características, né? E aí vem o outro heterônimo, Ricardo Reis. Agora eu saio do bucólico. Deixa eu só comentar um detalhe antes de entrar no Ricardo Reis, né? O Fernando Pessoa, ele colocou o Alberto Caeiro como o mestre de todos os heterônimos. Então, segundo ele, né, quando ele estava assim muito entristecido, ele costumava consultar o Alberto Caeiro. Todos eles consultam o Alberto Caeiro. Menos o Álvaro de Campos, porque quando o Álvaro de Campos nascer, o Alberto Caeiro já faleceu, né? Então, aí não tem como, mas tanto o Ricardo Reis quanto o Fernando Pessoa, ele tinha o hábito de tirar as dúvidas e consultar o Alberto Caeiro, então ele é chamado de mestre. Aí vem o Ricardo Reis. Ricardo Reis, ele é médico, ele é latinista, ele é conservador, ele é contra a República, ele é um admirador da monarquia, e ele defende a ideologia, né, de que a vida é efêmera e é preciso vivê-la intensamente. Então, aí eu tenho as duas temáticas que vêm desde a antiguidade, né, lá da Grécia, né, que é o mundo mais velho que nós conhecemos aí, né, que é viva intensamente, porque o tempo passa e com o tempo vai a sua beleza, a sua, como que eu posso dizer, né? A sua vida, né? Vai-se tudo, né? Você perde tudo, você caminha para a morte. Já menciona isso. Quais são os temas prediletos do Alberto Caeiro? Prazer, né? Então eu vou encontrar o epicurismo, o hedonismo, né, que são os prazeres terrenos mesmo, né, de estar vivos, de curtir a própria natureza, que também aparece, só que é uma natureza clássica, né, aquela natureza do locus amenus, né, vamos apreciá-la, porque ela é bela, ela é perfeita. Ele está mais voltado ao Arcade, né, do que a obra do Alberto Caeiro, então toma cuidado para não confundir, né. É um poeta clássico e, ao mesmo tempo, romântico, né, de serenidade epicurista. Né? Então, o romantismo dele é bastante limitado, porque ele também tem a teoria dos prazeres terrenos. Tem crença nos deuses, então ele é pagão, enquanto as nossas emoções e sentimentos. Então, tem a mitologia greco-romana, e ele é estoicista, né? O estoicista, ele defende o prazer, né, em todos os sentidos, né? Então, aí vem, né, o viver intensamente. Ele tem sempre uma musa, que é a Lídia, e ela aparece bastante na poesia, né? E ele vai falar sempre da natureza, né? Essa natureza, ela aparece, né, como temática, então ela vai estar envolvida aí, né, como paisagem, né, para comparar com o arcadismo, né, repetindo aí o que eu já tinha falado. A filosofia do poeta é o epicurismo triste. Ele é muito tranquilo, né, ele não fica se envolvendo em nada de rebeldia, porque ele está mais preocupado em viver intensamente. Ele acredita que a felicidade é a relação, né, do alcançável. Né? Então, aquilo que eu posso alcançar, o que eu posso alcançar está dentro do mundo concreto. Então, aí eu teria a tranquilidade. Né? É ético, um ideal de ética, então ele defende aquilo que ele acredita, tanto que ele é médico, né? E permite, para viver intensamente, a ausência de paixão
e até de liberdade. É um poeta, como que eu posso dizer, né? É um poeta inexorável, ou seja, para sempre, né? Tem até uma curiosidade aí, né? Quando nasce o Álvaro de Campos, o Fernando Pessoa mata o Alberto Caeiro, né? E o Ricardo Reis, ele vai ser mandado para o Brasil, né? Ele era um monarquista e ele não concordou com a República. Então ele veio para o Brasil, né? E a gente não sabe o que aconteceu, porque não tem notícias, né? Há uma curiosidade aí de um escritor da modernidade, que é José Saramago. Ele escreveu um livro, como se tivesse encontrado Ricardo Reis, né? E é um diálogo, eles conversam. É claro que é ficção, né? Tudo é ficção, porque Ricardo Reis é um heterônimo, ou seja, a multiplicação do eu aí, né? Então, na verdade, eu não tenho a pessoa propriamente dita, né? Eu tenho os dados dela, tem o horário que ele nasceu, o pai, a mãe, o que ele fez, o que ele cursou, onde ele cursou, tem todos os detalhes, né? E o livro chama-se Odes a Ricardo Reis, né? Então, tem aí um poema para vocês verem como é, né? Então, amo o que vejo, porque deixarei qualquer dia de o ver. Olha aí, né? O tempo passando. Amo também porque é no plácido intervalo em que me sinto do amar mais que ser. Amo o haver, tudo e a mim. Melhor me não dariam se voltassem os primitivos deuses que também nada sabem. Então, da vida, ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que tem que viver intensamente, né? Então ele fala, por quê? Né? Porque qualquer dia eu posso deixar de ver tudo. Ou seja, né? A vida é efêmera, ela passa rápido. Então tem que viver intensamente. Né? Então eu tenho carpe diem e tempus fugit. Uma outra coisa importante na obra dele, né, é a métrica. Então eu coloquei análise externa. Lá foi o conteúdo, que é a parte externa. Né? Então ele tem versos redondilhos e predominam também os decassílabos. Né? Sempre de 10, as estrofes, normalmente 3 estrofes de 3 versos. Né? E esse poema que nós acabamos de ler aí, ele é composto de versos soltos, né? E uma rima que é ver, ser. Né? Então, é A, B, B, A. Vamos voltar lá para ver se é. A gente volta. Olha lá. Deixarei, né? Ver é sinto, ser, mim. Voltassem deuses e sabem. Então, voltassem com sabem. Me sinto, aí vai ser com mim, né? Meio forçado, mas né? Deixarei com ver. Né? Então, aí eu tenho a, né? Depois eu tenho não tem rima, sinto com mim, tá certo? Seria forçado, né? E voltassem, né, com sabem. Então, rima é bem o finalzinho só, né? Tá certo? Então, nesse poema eu não tenho tanta preocupação, né? Então, dia de o ver mais que ser, né? Então, interpolado. E outros recursos que usa também, né, para organizar a expressão é a tentativa de imitar a língua latina. A língua latina é uma língua por declinação, por terminações. Então, eu posso colocar a palavra onde eu quiser, ela vai ser sujeito, porque eu tenho a terminação do sujeito, do objeto direto, né? Só que não é chamada assim, é chamada de ablativo, nominativo, né? E outros nomes, né? Então, ele vai fazer uma tentativa de aproximação, ele vai usar o hipérbato, que é a inversão dos termos da oração. A hipérbole, que é o exagero, né? E a perífrase, né? Que é uma forma, em vez de eu usar, por exemplo, sol, eu vou usar astro-rei. No plácido, intervalo em que me sinto, né? Caminhando para a morte, né? Então, estou velho, envelhecido, né? O poema tem que tema, né? Que importante. Aí eu já falei, né? Eu tenho a efemeridade da vida, que é o tempus fugit, e a morte,
né? Então eu tenho que aceitar, porque não resta outra coisa, né? Então eu tenho a efemeridade, a vida efêmera. Por quê? Porque é inevitável a morte. E aí depois ele vai matar, né, o Alberto Caeiro, vai mandar o Ricardo Reis para o Brasil para criar o poeta moderno, que é o Álvaro de Campos. Então, quando surgiu o Álvaro de Campos, os outros dois poetas não estão mais presentes na literatura portuguesa, né? Claro. Deixa eu só comentar do Ricardo Reis, eu tenho um livro só, chama-se Odes a Ricardo Reis. Odes é homenagem, tá? Então, Álvaro de Campos agora. Álvaro de Campos é um poeta futurista e moderno, só que ele foi criado para ser, né, um Fernando Pessoa moderno. Então, ele tem fases, né? Então, ele nasceu, aí, para a gente conhecer um pouquinho a biografia dele, né? Ele não é igual ao Fernando Pessoa, né? Ele é alto, ele é magro, ele tem o cabelo liso, a cara dele é meio amassada, esse é judeu, né? Meio tapada, assim, meio achatada, para diferenciar dos outros, né, que ele falou. Teve uma educação vulgar, né? E ele é totalmente oposto ao Ricardo Reis, né? Então, 1,75 m de altura, ele nasceu em Tavira, em 15 de outubro de 1890, em Tavira, por volta da 1h30 da tarde. Bem, aí vem os temas dele, tem 3 fases. Ele tem a primeira fase dele é muito parecida com a fase simbolista, ele chama de decadentista, que é simbolista. Depois vem a fase futurista e sensacionista, que é para isso que ele foi criado, né, sendo poeta moderno, né? E a fase intimista, né? E a pessoa mesmo, né? O homem, né? O ser, né? Então, vamos ver, a decadentista primeiro. Na fase decadentista, eu tenho um livro chamado Opiário. O nome já diz, ópio. É a época que ele ficou envolvido com o ópio. Ele vai sair de Portugal, ele vai para o Oriente, vai fazer uma viagem. É nessa viagem que ele escreve o livro Opiário. Então, ele vai mostrar tédio, né? Abulia e cansaço. Abulia não sabe o que fazer com a vida, né? E procura de novas sensações. Então ele começa, e antes de tudo o ópio, que minha alma é doente, sentir a vida convalesce e estiola, e eu vou buscar ao ópio que consola, um oriente ao oriente do oriente. Então, eu estou buscando um oriente para mim. Vou tentar lá no oriente mesmo. Então, eu tenho o oriente concreto, né? E tenho o oriente como se fosse um rumo para a minha vida. Mas esse oriente eu vou encontrar no ópio, que ele me consola. Então, é a droga, é a decadência. Corresponderia aí ao final do século XIX, início do século XX, que seria um momento simbolista. A dor da alma, né? A musicalidade, né? Para representar essa dor. Aí ele viaja para o Oriente, depois ele volta. Quando ele volta muito animado, né? Ele volta impressionado com as máquinas, com a tecnologia, com o mundo moderno. Aí entra a fase futurista, sensacionista. Cuidado, sensações. Atração pela máquina, pelas máquinas, né? Quer dizer, meu desejo por elas, desejo mesmo, né? No sentido literal da palavra. Amo o progresso e a vida moderna. Ele é neurastênico, né? Aquele homem agitado, rebelde, né? Aí as sensações por atração pelas máquinas, desejo por elas. E é claro, né, máquina não responde, máquina não é ser humano, então ele vai, chega na época até de confundir, né? E aí vem, né, a angústia, porque não tem retorno, gente, máquina é máquina. E aí vem a angústia existencial e ele vai entrar na terceira fase. Então, vamos ver. Nessa segunda fase, eu tenho 2 livros. Eu tenho Odes Marinhas e tenho Ode Triunfal. Ode Triunfal é mais famoso. Então, eu peguei um trechinho aí, depois tem mais um trecho para a gente conversar. Deixar-me partir a cabeça de encontro a vossas esquinas e ser levado da rua cheio de sangue, sem ninguém saber quem eu sou.
né? Então, aí é no ódio triunfal. Depois vem assim, ó. O que eu encontro na terceira fase, né? O livro se chama Tabacaria, e eu tenho também Poema em Linha Reta, 2 livrinhos aí. Né? Então, eu tenho apatia, melancolia, de novo, né? Não saber o que fazer com a vida, angústia, tédio, cansaço. Você fala, ele volta ao decadentismo? Então, não é volta. Esse pessimismo agora é um desânimo, né? No simbolista, ele é decadente por causa da situação que ele está vivendo, né? Então, ele fala da dor, ele fala do de dentro. Aqui não, aqui, olha, eu estou com o saco cheio, né? Não aguento mais nada. É até meio grosseiro, assim, a poesia. Você vai encontrar isso no livro Tabacaria. Aí, o que ele vai representar, né? Ele está de saco cheio da infância, da dor, da multiplicação, né? Ou seja, da própria existência. Então, é um desanimado. Ele fala que ele fez, ninguém considerou nada e o que restou foi o cansaço. Né? Então, vamos ver. Aí vem, né, do ódio triunfal ainda, da segunda fase, que eu falei para vocês que eu tinha mais um trecho. É um trecho mais famoso aí, né? Quando cai em vestibular, normalmente é ele, né, que aparece, né? Dificilmente pega um outro, né? Porque esse é que mostra a fase futurista mesmo. A gente percebe na própria palavra, ó, a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Então, olha aí, as lâmpadas, eu tenho aí o mundo moderno. Tenho febre e escrevo rangendo os dentes, fera para toda a beleza disso, para a beleza disso totalmente desconhecida dos antigos. A leitura desse poema é com, sabe, é com mais entonação, eu não consigo, mas dolorosa é luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre, é como se fosse uma explosão, tanto que, ó rodas, ó engrenagem, ali range, né, eterno, né, como se ele rangesse os dentes, né, forte espasmo retido nos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora, de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó, grandes ruídos modernos, de ouvir demasiadamente de perto, e há de minha cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão contemporâneo de vós, ó máquinas. Então, você revelasse desejo por elas, né? É estranho isso, mas é a realidade do texto, ele vai falando, né? Então, aí eu tenho um mundo futurista, né? Então, eu tenho lá as lâmpadas elétricas da fábrica, maquinismos em fúria, né? Depois eu tenho ruídos modernos e máquinas. Né? Então, aí está o futurismo, né? Mais um trecho, a ordem triunfal também. Em febre, que é a mais famosa, né? Em febre, olhando os motores, olha aí de novo, né? Com uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto e canto presente, e também o passado e o futuro. E o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Vigílio dentro das máquinas, das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos, Vigílio e Platão, e pedaços de Alexandre Magno do século, talvez 50. Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro de Ésquilo do século 100. Ando por essas correias de transmissão e por esses êmbolos e por esses volantes, rugindo, rangendo, ciclando, estrugindo, ferrejando, fazendo-me um excesso de carícias ao corpo, numa só carícia à alma. Ele está retomando, né, dizendo que o mundo evoluiu, né, e que nós só chegamos ao mundo moderno porque esses rapazes aí existiram e começaram tudo, né, e deram continuidade. Então, a evolução do pensamento. Poder exprimir-me todo, como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel, último modelo, poder
ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Muito bem, né? Então nós vimos lá o mundo futurista, né? Que ele está mostrando para a gente, né? Então esse desejo, né, do mundo moderno. E aí agora como que isso está dividido, né? Então tem aí um verso bárbaro, ele chama de bárbaro, rima branca, ou seja, não tem. Vamos ver quantas tem, ó, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acho que aqui está errado, né? Tem uma divisão aqui. Quer dizer, né, olha o tamanho desse verso. Né? Então, o mais famoso da língua portuguesa e o maior é o de 12. Então, esse ultrapassa. Então, nós chamamos de versos livres. Olha o outro que pequeno. Né? Eu não tenho rima. Fábrica, escrevo, distintivo. Ou seja, né, versos livres e brancos. Né? Então, aí está a análise também. Eu tenho a rima cruzada, ó, eu tenho lá eterno, fúria, mim, fora, cinto, modernos, perto, excesso e máquinas, né? Onde que está a rima, né? Cinto, modernos e perto? Não tem rima. Né? Então, o que que tem aí, né? Uma rima cruzada? Onde que estaria? Sinto, eu sinto, modernos, perto. Isso foi forçada, né? Forçadamente, poderia até pensar, né? Mas não é o comum, né? E aí, acabamos de passar os slides. Agora, eu queria falar aí para vocês, pegar o livro aqui, né, para encerrarmos essa parte, né, que seria o fechamento. Então, no nosso livro, no nosso material, nós temos aí uma menção ao Mário de Sá Carneiro, ao Madame Negreiros. Eu quero chamar a atenção de vocês para o Mário de Sá Carneiro. Né? O Mário de Sá Carneiro, ele que pagava todas as despesas da revista Orfeu. Né? Ele também tem mania de se despersonalizar, né? Então ele não se multiplica, ele se despersonaliza. O Mário de Sá Carneiro, ele era homossexual, né? E a família não aceitava. E aí, quando o pai descobriu, né, um homem importante de Portugal, né, e aí o pai descobriu, o pai deserdou ele, e ele não suportou, ele se suicidou. Né, por isso que a revista Orfeu só tem 2 volumes, né, 2 edições, porque não tinha quem pagasse. Fernando Pessoa não tinha mais grana, né, tinha perdido tudo, né, as loucuras que ele fez, né, com a herança da avó que ele recebeu. Então, ficou por isso, né, na verdade, o Mário de Sá Carneiro é quem pagava. Ele deixou umas obras para nós que são relevantes, né, aqui no livro fala-se um pouquinho dele, né, então eu tenho lá um livro de romance, né, A Confissão de Lúcio, e temos também, né, um livro de poesia. E ele se perde dentro dele mesmo. Né? Então, uma poesia existencialista, né, pessimista, porque vem a questão da não aceitação aí, né, da própria identidade. Né? E esse livro se chama Dispersão, a dispersão do eu. Né? Então, ele se fala que ele é como se ele estivesse num labirinto perdido e ele sabe que tem saída, né? Mas ele nunca encontra essa saída. E é incrível, né? A saída que ele encontrou foi a própria morte. Né? E ele escreveu uma carta para Fernando Pessoa, dizendo que iria se suicidar. Né? No dia que Fernando leu a carta, que ele recebeu a carta, ele se suicidou em Paris. Então é triste, né? Mas ele deixa uma obra interessante para nós. Né? Vocês têm aqui na apostila, é mais como curiosidade.
né? E aí termina aí, não, a gente vai ter um segundo momento. O Fernando Pessoa ele vai morrer em 1935. E aí a gente não vai ter mais, né, a participação dele no mundo cultural concreto, né? Abstrato, sim, vamos falar dele. Mas ele chegou a se inscrever numa revista que vai fazer um sucesso no segundo momento, que é a revista Presença, né? Então, aí eu tenho o orfismo, o presencismo, né? Então, nessa revista, a literatura portuguesa, ela vai, ela vai ganhar um tom mais anarquista, né? Mais de mais rebeldia. Por quê? Porque Portugal está dentro de um governo socialista, né? Um governo de Salazar, um governo ditatorial. Ele vai ficar na poder até 1974. Né? Então, ele vai falar desse momento aí, né, os autores, aí eu tenho alguns deles, né, eu não vou gravar aulas separadas, né, porque eles não aparecem em vestibular, né, porque eles pedem até Fernando Pessoa, mas eu acho que fica um vácuo se a gente não fechar, né. Então, eu tenho lá o José Regis, João Gaspar de Simões, o Branquinho da Fonseca, o Almada Negreiros ainda, né? E outros. Depois nós vamos ter o terceiro momento, né, que veio a partir de 1940. Aí a publicação de um livro do Alves Redol, chama-se Guy Bells, né? São boias frias portugueses, né? Ele vai fazer uma crítica. E aí eu tenho uma literatura neorrealista, isso também vai acontecer no Brasil, né? É uma literatura de crítica social. Então aí vão aparecendo, né, autores que vão marcar esse próximo momento, né? Então começa com o Alves Redol, Ferreira e Castro, aí tem o Fernando Namora, Virgílio Ferreira, Antônio Lopes Antunes e José Saramago. Já esteve na FUVEST, né, livros do Saramago, na Unicamp, né? Até o ano passado, até esse ano, por causa da pandemia, eles tiraram o Cerco de Lisboa, do Saramago, mas já teve o Memorial do Convento, né? Já perguntaram sobre o livro A Cegueira, né? E do Antônio Rodrigues Lopes, já caiu também na Unicamp, um livro que tem um nome bem estranho, chama Os Cus de Judas, né? É a guerra de Angola, na África. Então, é interessante observar, né? A literatura portuguesa, ela é ainda muito evolutiva, né? Nós temos escritores atuais aí, né, que são importantes, né, que estão sendo chamados aí, por exemplo, na Pepetela. Pepetela, ele aparece aí nos anos de 80, tá aí o Mayombe, né? Só que tem demais a literatura africana, é incrível isso, né? O Mia Couto também, esteve na Unicamp, vai voltar o ano que vem para a FUVEST, né, que é a Terra Sonâmbula do Mia Couto. Então, são autores que fecham aí o ciclo e que, a partir de então, quando eles entram para vestibular, a gente trabalha com mais particularidade, porque nos livros adotados aí para vestibular, ou nas apostilas, dependendo da escola, né, mesmo livros, eles colocam alguns detalhes, né, mas eu acho que a essa altura do campeonato que nós estamos aí, né, por causa dessa pandemia, eu vou deixar mais a critério de leitura de vocês, porque eu acho muito mais seguro continuar, né, a literatura aí, naquilo que realmente vai ser cobrado, né, para vocês manterem o foco, né, vocês precisam estudar aí para os vestibulares, para o Enem, né, infelizmente eu vou ter que fazer isso, eu não gosto. Eu acho que a literatura é para a vida da gente, né? Mas aí entra mais como curiosidade. Né? Então, quando eu for falar, por exemplo, do Mayombe, né? Nós vamos ter uma aula só para eles, só para dar esse livro. Então, aí a gente particulariza mais, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Foi uma retomada e eu agora falei mais das obras, né? Para fechar, assim,
a aula de Fernando Pessoa, né? Então, quero que vocês entendam, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Porque é um autor tão diferente, né? Tão complexo aí dentro da literatura portuguesa, literatura mundial, né? Não tem para ninguém, né? Os maiores poetas aí que se tem notícia, né, no mundo, né? Então, não tem para ninguém, tá certo? Não é puxando a sardinha, não é nada, né? O cara é bom mesmo, né? Então, até. Beijos, né? Até a próxima aula, que será Semana de Arte Moderna. Já estaremos falando da literatura brasileira. Até.